Agora, Sérgio, eu sei que a gente já avançou, mas seria legal a gente falar de algumas aplicações da física Claro. quântica, tipo, de coisa de dia a dia. Bora. Mesmo que as pessoas olham aí, enfim, como a gente já comentou, por exemplo, uma luz de LED, né? Ressonância magnética, dentre outras coisas. Só que sabe o que eu gosto de falar? Eu gosto de falar do Sol. Sim. O Sol funciona, vamos colocar assim, por conta de um efeito quântico. Já ouviu falar Vilela, já ouviu falar de tunelamento quântico? Já. Mas Já, né? não sei explicar. É. O que é tunelamento? Tunelamento quântico. Vamos lá. Vamos fazer uma explicação quando aqui. um fóton entra num túnel. Exatamente, você está tunelando ele. Você está tunelando. Os trens de metrô são tunelados. Toneladas. É mesmo. Não, imagina o seguinte, ó. Ó, vou pegar aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Vamos supor esse copo aqui, vai. Claro. E eu vou pegar, vamos supor, não vou fazer isso, né? Eu vou jogar esse copo aqui sobre a mesa. Tá. A gente sabe que existe aqui uma coisa que existe aqui um obstáculo que é a mesa que impede com que esse copo continue caindo até o chão, certo? Beleza? Isso aqui a gente pode chamar de uma barreira de potencial que impediria. Então, vamos supor que o copo fosse um ente quântico e essa mesa fosse essa tal barreira de potencial, tá? Então eu vou soltar o copo. E aí o que vai acontecer? Existe uma probabilidade deste copo atravessar a mesa. Hã? Antes de medir, ué. Hã? Antes de medir. Existe essa probabilidade. É uma coisa meio bizarra. É claro, óbvio que o copo não, né? Eu tô falando, imaginando ente quântico, um ente quântico. Copo não, o copo é um ente macroscópico e isso é impossível. Porque ele é descrito por antes, como o Sérgio falou, antes que eu faça uma medida, ele é descrito por uma função probabilística. Entendi. Então, vai existir essa probabilidade. E, de fato, isso acontece. Tunelamento quântico acontece e existe coisa aqui na Terra que é baseada em tunelamento quântico. Agora, mais legal que pensar nisso a gente só existe hoje aqui na Terra como seres viventes por conta desse efeito de tunelamento quântico. Por exemplo, o Sol, ele só funciona por conta de tunelamento quântico. Como é que é isso? Vamos lá. Explicar por que o Sol só funciona por conta de tunelamento quântico. Você sabe como é que o Sol funciona, Vilela? Como é que é a coisa no Sol? Por que o Sol libera energia? Que tem explosões lá. Olha só. O Sol, você sabe que é uma coisa muito massiva. Exato. Ele é muito massivo, o Sol. E a gravidade faz Tanto que a gente tem que, se a gente for visitar o Sol com uma nave, tem que ir à noite, porque senão a gente... Exatamente. Senão a gente queima, né? A gente queima. Não precisa explicar Mandei mais. bem, Lene, mandei bem nessa daí. Bem. Essa aí, ó. Nota 10. Você não vai de dia lá, né? Se queimar, velho. Isso é Vai esquemado. à Aqui à noite. cara? À noite ele tá frio, né? E tem que voltar rápido. Tem que voltar rápido. Tem que ir quando ele estiver se pondo. Isso, e já aproveita. Ele já aproveita. Isso mesmo. É isso, pronto. Tá. Então, o Sol é um negócio muito, muito massivo. E ele é tão massivo assim, tipo, que o núcleo dele fica muito comprimido. Então, o que acontece? No núcleo tem muito hidrogênio. Na verdade, Ele o Sol fica tem muito muito comprimido hidrogênio. por causa de alguma força? Por conta da atração gravitacional. É muita massa. Então, quanto mais para o centro, mais denso é, justamente por conta dessa pressão gravitacional. Tá. Né? Tudo agindo ali, toda aquela quantidade de massa querendo ir para o centro. Certo. Então, isso faz com que ocorra no núcleo do Sol um tipo de reação que a gente chama de fusão nuclear, que faz o hidrogênio que existe lá se transformar em hélio. Óbvio que o processo é muito bem complexo, mas a princípio. O que acontece quando o hidrogênio vira hélio? Quando o hidrogênio vira hélio, há uma liberação gigante de energia. Que é o que a gente está tentando fazer aqui. Que é o que a gente tenta fazer aqui na Terra. Isso seria a energia infinita, basicamente. A gente não tem fusão. A gente só tem fissão. A gente não tem fusão nuclear. Se fosse isso, era energia barata e... Exato. E é a forma como o Sol produz energia. Ele produz energia por fusão. Então você tem hidrogênio sendo evoluindo a hélio e liberando muita energia. Só que isso só acontece porque você tem uma pressão gravitacional muito grande. Mas a questão é a seguinte: mesmo esta pressão gravitacional gigante não seria o suficiente para fundir
um hidrogênio com outro hidrogênio por conta de uma coisa que a gente chama de barreira de Coulomb. Já vou explicar. A gente sabe que o hidrogênio, ele tem prótons, Certo. certo? Próton tem carga positiva. Positivo. Beleza? A gente sabe que carga positiva, o que acontece? Se repele, certo? Só que o que acontece? Então, lá dentro do Sol, a tendência seria essa. Então, o hidrogênio vai se aproximando um do outro, e a tendência é que esses prótons com prótons se repelissem. Começa a repelir. E de fato isso acontece, é o que acontece. Só que por conta. E no Sol, na verdade, no centro do Sol não existe energia suficiente para que esses dois caras fundam. Aí você vai pensar, Ué? como é que ele funde então? Não existe. Ele funde por conta de tunelamento quântico. Então imagina o seguinte, que existe uma barreira, existe um muro entre um hidrogênio e outro, que a gente vai chamar de barreira de Coulomb. Existe um muro. Meio quando você tenta aproximar um ímã de outro e Isso. não consegue. Exatamente. Então imagina que existe um muro ali. Exato. Exatamente isso. Tá. Certo? E o que acontece? O Sol, mesmo a pressão gravitacional toda aquela energia que tem lá, não é suficiente para aproximar esses dois. Só que a gente tem que lembrar que são partículas quânticas. E por conta desse efeito de tunelamento que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que eu acabei de explicar para vocês, do copo atravessando a mesa, Sei. em um ou outro caso, em algumas possibilidades, de fato, Eles conseguem atravessar eles a barreira. conseguem atravessar essa barreira, eles conseguem atravessar esse muro. E aí fundem. Então, só Mas o acontece... Sol não é um corpo massivo? Por que a gente tá falando de física quântica? Não, mas Porque ele... nós estamos falando que o processo de fusão nuclear agora. Ah, tá. Lá dentro do núcleo você tem um átomo de hidrogênio e outro aqui. Tá. O átomo de hidrogênio tem os prótons aqui, certo? Os prótonzinhos dele aqui. Para fundir, você não tem que pegar dois átomos e colidir entre eles? Só que não tem o efeito, igual você falou, do ímã. Quando o próton está chegando um perto do outro, ele repele. não vai. É. Ele vai se repelir. Perfeito. Porém, tem o tunelamento quântico. O que é o tunelamento quântico? De todas as Tem. probabilidades, inclusive de Atravessar. Então tem algumas, porque nós estamos falando de coisas quânticas, né? Ou seja, num nível... Algumas vão conseguir isso. Alguns Isso. vão. E esses poucos que conseguem, fundem e geram energia. A tecla SAP da ciência. Tá Aí, ó. Entendi. É isso. E Tunelamento quântico. tunelamento quântico é isso. E é por conta de tunelamento quântico é que a gente recebe energia do Sol aqui. Ah, isso Se aí. não fosse Tem isso... um outro exemplo de tunelamento quântico? Tem, por exemplo, a gente tem todos são bastante complexos, mas tudo segue a Só mesma para ideia. explicar um negócio pra galera, é que é uma coisa que você tem que prestar atenção. Quando a gente fala de coisa... Porque a gente fala assim, mas você fala que os dois átomos de hidrogênio se fundem e viram hélio. Sim, isso aí no nível átomo. O nível átomo nem é um nível quântico ainda. O nível quântico está abaixo dele, que é os prótons ali. Entendeu? Então, se você analisa dois átomos de hidrogênio, a gente faz todo aquele desenho que a gente aprende na escola, vem os dois átomos de hidrogênio, bate aqui, cria o hélio lá. Ué, como você está falando agora que não acontece? Não é que não acontece. Acontece e não acontece. Acontece e não acontece. Em nível o quê? Quântico. O que quer dizer nível quântico? É abaixo do nível do átomo, é dentro do núcleo atômico. Quando está chegando ali perto, ele está se repelindo, porém alguns vão se encontrar e vão Por se conta fundir. desse efeito É isso, de- tá, galera? Tunelamento, por existir essa probabilidade disso acontecer. Mas ó, Isso aí. ressonância magnética, você tem tunelamento quântico acontecendo em ressonância magnética, você tem efeito de tunelamento quântico acontecendo, por exemplo, você tem microscópios de Microscópio varredura, de varredura, de tunelamento Tanto que ele chama, tem microscópio de tunelamento, que a gente chama. microscópio de tunelamento. Eu não vou, obviamente, aqui conseguir descrever o funcionamento disso, que é altamente complexo. Mas só que- quando o pessoal, qual que é o lance? A gente nem precisa descrever não, mas é só explicar pro pessoal o seguinte, quando se descobre uma propriedade tão fundamental como o tunelamento, se em qualquer área isso aí acontece, na física muito mais, se abre um leque de possibilidades que é praticamente infinito. Sim. Então, tudo que envolver partículas, átomos, né, e partículas subatômicas vão sofrer o efeito tunelamento. Aí só basta o quê? Só basta encontrar uma aplicação para isso. É isso que basicamente é isso, entendeu? Então, tomografia o que é? Você bombardeia lá a pessoa e alguns atravessa e não atravessa. Sim, É sempre assim. É sempre assim. Agora vocês já aprenderam isso. Só que tem alguns que atravessam. Os que atravessam geram o que no final para mim? A imagem. Então, quando os caras viram que o tunelamento realmente existe. Então, o tunelamento, onde que a gente pode aplicar?
Pô, se a gente jogar uma máquina aqui e tal, não sei o quê. Se a gente fizer um microscópio de tunelamento, o que quer dizer isso? Ele bombardeia ali, vai ter coisa que vai passar e não vai passar. Mas as que passarem, eu vou conseguir fazer a imagem. E se eu bombardear com muita coisa, a probabilidade de coisas atravessarem é maior. E aí eu consigo Exatamente, fazer esse as é o imagens. ponto. Então o lance, para a galera entender, assim, os físicos teóricos, né, basicamente, vamos dizer assim, eles descobrem propriedades fundamentais. E aí vem uma galera e olha para aquela propriedade, né, e fala, onde que a gente pode usar isso aqui? Bem, isso aqui, se eu bombardear alguma coisa com um elétron, quer dizer que eu estou jogando um monte de átomo com um monte de próton. Se acontece isso aqui no Sol desse jeito, aqui vai acontecer igual. Então a mesma propriedade acontece num lugar, eu reproduzo ela em outro e arrumo uma aplicação. Basicamente é isso que a gente faz. E aí você pode sair caçando, cara. Então por isso que muita gente xinga o físico teórico, né? Fala, pô, físico teórico aí, cara, fica só viajando. Essa viagem que vocês xingam aí, ela é super importante. Não, claro. Sem essa viagem porque não se desenvolve nada. É ela que vai descobrir a propriedade física daquilo ali e que você vai achar uma aplicação depois. Exatamente, entendeu? Exatamente. Isso é muito louco, né? Aí o cara escreveu aqui, ó, só teoria, quero ver na prática. Estamos dando na prática aqui pra você, cara. Tomografia, microscópio de tunelamento, mas que são coisas E vocês práticas. acham que bom, é futurologia, mas tem uma possibilidade de a gente conseguir fazer fusão nuclear? Sim, Fusão, aqui na- sim, já. Qual, Aqui a gente qual é o já- impedimento? Cara, Essa força é... o problema E a fusão nuclear que é feita nos Estados Unidos, ela já usa propriedades quânticas, porque a fusão nuclear que é feita nos Estados Mas já Unidos... estão fazendo? Então, porque vamos lá, a fusão nuclear nos Estados Unidos ela é diferente da fusão nuclear do resto do mundo, tá? Os Estados Unidos ele investiu uma grana muito grande num laboratório de laser de alta potência. Então o que os Estados Unidos faz? Ele pega uma pastilha de um determinado elemento, bombardeia aquilo com um laser de altíssima potência. Na hora que ele faz isso, as partículas, né, lá daquela pastilha, daquele elemento, elas começam como se fosse evaporar e nesse processo aqui elas começam a se fundir. Entendi. Então o processo de fusão feito no laboratório de laser de alta potência, que eu esqueci o nome agora, tem um nome muito bonito, que é o laboratório que aparece no Star Trek, tá? A galera que é tracker aí vai saber do que eu tô falando, porque esse laboratório aparece lá. Nesse laboratório o pessoal já faz fusão nuclear efetiva. Ou seja, você está gastando menos... Porque o laser, quando você atira ele, você gasta energia. Então não adianta eu jogar 10 de energia de laser e produzir 5 do outro lado. Esse que é o grande ponto. Na Esse verdade, o ponto a gente, hoje é a esse. gente consegue já fazer fusão nuclear. O problema é que para fazer a fusão nuclear até alguns anos atrás, a gente tinha que gastar muito mais energia do que a energia que era gerada. Aí não vale a pena. Aí não vale a pena. E esse laboratório... Hoje não, os ele caras conseguiu- já estão conseguindo mas gerar ele energia conseguiu, efetiva. ele conseguiu 4 vezes já gerar energia positiva. Tá. Mas eu Superávit acho que de tem energia. laboratório na Alemanha que conseguiu também. Não, aqueles lá ainda não, porque aqueles lá são os tokamak, né? Sim. Aí e aliás, diga-se de passagem, o tokamak alemão, pra mim, é o que tem o nome mais lindo de todos. Ele chama Sterelator, cara. Sterelator. Isso é nome, né, cara? É. Isso é nome. Então você tem um Sterelator do na... Cacete Planeta. Parece, né? Sterelator. Sterelator como que é? Tabajara. Faz o produto Tabajara. Sterelator Tabajara. Sterelator O Sterelator alemão. O que eles estão conseguindo é superaquecer e deixar tantos minutos. Então, eles estão tentando quebrar recordes de tempo que o plasma fica ali, mas ainda não está estabilizado. Mas entendeu? é questão de tempo. É questão É o de L3, tempo pra cara, gente... que vai vir da Lua. Que a gente o vai Hélio dominar. 3 vai vir da Lua e vai salvar a gente, porque o Hélio 3 é esse elemento que quando você jogar ali, ele estabiliza tudo isso, entendeu? E aqui a gente não tem? Aqui na Terra não tem, só na Lua. E não tem como fazer o Hélio 3. Não tem como fazer. Pô, A gente pode tentar pegar no Sol também, tem um pouco lá no núcleo. É, lá no núcleo solar. pra pegar na Facinho, Lua é. isso daí. Na Lua, Como faz? você minera. Ele tá preso nas rochas, aí é igual minerar ferro aqui na Terra, você vai minerar L3. Já tem empresas, o Bill Gates está investindo em várias empresas de mineração de L3 na Lua, e tem uma empresa que é do ex-presidente da Blue Origin, com o último astronauta que pisou na Lua e o único cientista, o Schmidt. Eles montaram uma empresa, chama-se Interlune, depois vocês procuram aí, e eles ganharam agora $20 milhões de investimento para construir um robozinho
um rover, que a gente fala, um jipinho robô, que vai andar na Lua, vai comer o regolito, como se ele estivesse engolindo o regolito, e desse regolito, dentro dele, ele vai fazer o processo todo e vai sair o Hélio 3 num tubinho. Aí a gente manda o tubinho pra Terra Eu não sabia e disso, acabou. não. cara. Imagina, cara. Cara, que incrível isso. Daqui a pouco, daqui uns anos, é coisa de 100 anos de viver a Lua toda já mais esburacada do que ela tá. Vão Vão ter as minerar a minas. Lua toda. Vai ter as minas de Hélio 3 na Lua. É. Agora, a base de tudo isso tá na quântica também, cara. Entendeu? Sim, Porque sim, lá sim. no fundo, lá o que vai acontecer. O que está acontecendo dentro do reator de fusão do tokamak, no caso? É um processo processo de tunelamento. A física nuclear, ela é física quântica aplicada. Exatamente, A é física isso aí. nuclear, na verdade, você tem várias áreas aí que saem da física Ah, quântica. não, e Você vamos tem a dizer aqui física pro cidadão que ele queria saber na prática, né, meu amigo? É bomba atômica na sua cabeça, entendeu? Isso aí que é coisa mais na prática lá que a Rússia tá lá, o Putin doido pra apertar o botão. Então é só papinho. A física quântica. O dia que explodiu uma bomba atômica por aí, você fala que é só papinho, que é só teoria, tá, meu amigo? Não tem aplicação prática. Não tem. É só, bom, engenharia de materiais, física nuclear, computação quântica. Porra, não tem. No LED da tua casa tem física quântica. Isso. Aqui, pô. Aqui, não ali. No LED da tua casa tem física quântica. Os exames. Em exames. No elevador tem física quântica. Na entrada do Já elevador. falamos, você aplica Tem física física quântica todo quântica, dia e física não quântica tá ligado. OnlyFans tem física quântica? Deve ter, com certeza. Deve com certeza. ter. Mas um terço Deve do PIB. ter a loinha quântica do OnlyFans, entendeu? Pô, essa eu assinaria, a Loiri. Você não sabe onde exatamente ela está, Aí, né? não, ela pode estar com você. Ou não. Não, não é ou, é e. É que nem quando você está com o pênis não tá ereto, nem tá broxa. Ele tá ereto e... Ele tá é o pinto de Schrödinger, sabe? Ele está duro e mole ao mesmo tempo. É isso aí, Exatamente. duro e. E Boa. mole. Quando você esconde ele, sabe quando ele tá meia bomba, você esconde ele aqui, a mulher não sabe, até você abrir a mão... Até ela medir. Até ela medir. Até você tirar, ela não sabe se está mole ou duro. Então é o pinto de Schrödinger. Até ela medir. Porque na Tem hora que ela aplicação medir, em ela vai tudo, saber. Em tudo, Claro. Aplicação em Claro, tudo, é. exatamente aí, ó. Perfeito, pronto. Tem aplicação em aplicação. tudo, cara. Os caras Tem fazem aplicação. travesseiro quântico, colchão Qual que é a quântico. ideia do... O que eles vendem? Por que eles falam que é Agora, quântico?